o bom é que Deus nos conhece e Ele sabe muitas coisas, como, por exemplo, o nosso potencial, tanto para o bem como para o mal. E Ele sabe que de vez em quando nós vamos nos afastar um pouquinho dele. E sabe que isso é péssimo. E justamente por isso, Ele tenta fazer com que nós nos aproximemos dele de todas as formas. Com palavras amorosas, com delicadeza, com ameaça, com algumas coisas que acontecem na nossa vida de vez em quando, porque Ele sabe que é péssimo para nós quando nós estamos longe. Então, com tudo isso, era uma vez, se você se afastar, se você for para longe, seguimos aqui com o último discurso de Moisés. Na paraxá passada, Deus estava falando sobre o futuro dos israelitas, de como eles seriam rebeldes, adorariam outros deuses, essas coisas aí. E ele também pediu para que Moisés escrevesse um cântico e colocasse esse cântico na boca de todos os israelitas. É como se esse cântico fosse uma testemunha contra os filhos de Israel, já dizendo que eles estão fazendo ali uma aliança, mas que eles não vão cumprir esta aliança. E Moisés ainda diz uma coisa muito interessante aqui para o povo, que estão no versículo 26 e 27 de Deuteronômio 31, que é: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? E no capítulo 32, que é a porção de estudos desta semana, até o versículo 47, está registrado esse cântico de Moisés. E ali, basicamente, fala sobre como Deus foi bom, como Deus livrou o pessoal ali do Egito e todas as coisas boas que Deus fez e que ainda assim existe a rebeldia e a adoração a outros deuses, murmuração, enfim, um resumo de tudo que foi e que virá a ser. Eu recomendo fortemente a leitura depois que terminar esse vídeo aqui. Inclusive, leia e volte aqui nos comentários para deixar as suas impressões. Mais uma coisa interessante que tem nesse cântico é que Deus ele se expressa como se ele fosse um ser humano, com raiva, com ciúmes. E tem uma parte interessante que ele fala assim como vocês me deixaram por esses deuses, eu também vou substituir vocês por outras nações que não me conhecem. Como a gente faz quando está com ciúme? Deixa, vai lá com ele, também eu vou ficar com essa pessoa aqui. Bem assim. Agora, pensa aqui comigo, friamente. Deus, o Criador do universo, de tudo que existe, teria, por um acaso, ciúmes? Ele ficaria ofendido porque eu o deixei para adorar seja lá o que for? É claro que não. Isso foi uma forma didática de Deus se comunicar com aquelas pessoas naquela época. A sociedade antiga era bem roots. O povo era da guerra, era sanguinário. Não que hoje seja diferente, mas enfim, hoje pelo menos tem pessoas que não aceitam isso como normal. Mas antigamente era assim. Então Deus criou um código de leis, de ética, de conduta, para que a coisa fosse um pouco mais amena naquela sociedade doida. Mas
Era uma forma didática de tratar com eles. Mas nós sabemos que Deus não tem esse tipo de sentimento. Ele não é humano. Ele tem sentimentos, se é que podemos dizer assim, que nós não conseguiríamos sequer alcançar. Então, ele não vai ficar chateadinho com essas nossas atitudes ou com qualquer atitude que nós venhamos a ter. Ele não se chateia, mas ele sabe o que é bom e o que é ruim para nós. E por isso, de todas as formas, ele tenta se comunicar dizendo: não vá para aquele caminho, venha aqui, fique perto de mim, porque qualquer intenção sua de se distanciar vai dar ruim. Resumindo, é isso. E o que é a idolatria que Deus tanto fala, que Ele tanto abomina? Para pensar comigo. Quando nós fazemos um Deus, vamos imaginar essa cena. Eu pego aqui um pedaço de madeira e crio um Deus. Esse Deus vai ser criado conforme eu pensei, conforme eu idealizei, com as cores que eu quero. Isso significa que eu estou fazendo aquilo que eu quero, independente de isso ser bom ou não para mim, bom ou não para a sociedade. Isso é um egoísmo. Quando nós pensamos que nós criamos um Deus, pensando numa forma de madeira, é uma coisa até que tanto faz. Mas nós criarmos um Deus, simbolicamente falando, não significa que estamos fazendo uma imagem, mas criando uma forma de adoração, uma forma de culto, uma entidade que nós queremos adorar e que geralmente se resume a nós mesmos. Porque se eu estou querendo criar um Deus, esse Deus vai ser de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu quero, que eu acho certo, que eu acho bonito. E se cada uma pessoa deste mundo for fazer o seu próprio Deus, não há concordância, não tem mesmo como vivermos em sociedade. E isso vai nos ferir, vai fazer mal para nós mesmos e vai nos levar à guerra inevitavelmente, que é o que vemos por aí. Inclusive, não precisamos nem ir tão longe, nos cantos do mundo. Aqui no Brasil mesmo, existem dois deuses muito poderosos, a ideologia da esquerda e a ideologia da direita. E não há conciliação entre as pessoas que aderem a isso como se fosse a última coisa das suas vidas. Isto é, adoração a deuses estranhos. O que é que Deus quer? Quem é Deus? Qual é a intenção dele para as nossas vidas? É isso que nós devemos nos perguntar. Nós podemos ter esperança, porque Deus não se surpreende conosco. Ele já sabe de todos os nossos desvios, de todas as nossas qualidades positivas que nos aproximam dele, das nossas escolhas, que às vezes não nos levam para lugares muito positivos, e apesar de elas, às vezes nos trazerem consequências muito danosas para nós, nunca estamos tão distantes de Deus que não possamos nos aproximar por nós mesmos ou, de alguma forma, enxergarmos que Ele está nos chamando para perto de si. Mesmo porque tem um versículo aqui, o 26 desse capítulo 32 de Deuteronômio, que diz: eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles, isso é, os israelitas. Versículo 27. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez.
É claro que isso é simbólico, Deus não está nem aí para quem é inimigo dele. Aliás, ele está aí sim, porque como o inimigo dele faz parte da criação dele, ele quer a criação toda juntinho dele. Mas isso aqui nos mostra que ele não vai se dar por vencido. Então a gente vai indo, vamos nos afastando, mas uma hora ele puxa a cordinha e nos traz de volta. Enfim, né? Com criança a gente trata como criança. E o que é que ele quer de nós? Nós que queremos essa comunhão com ele, que buscamos a espiritualidade. Ele quer que nós não deixemos o mal prevalecer. Ele quer que nós estejamos perto dele, para que ele possa dizer com clareza o que é que ele quer que nós façamos. Qual é a nossa parte neste propósito, grande propósito, onde estaremos ajudando, nos sentindo úteis, porque, enfim, ele não precisa de ajuda, mas para que nós possamos nos sentir úteis neste projeto de não deixarmos o mal prevalecer. Daí vem a nossa missão, que eu não quero dizer que seja uma coisa profissional, mas algo que é você que tem que fazer. Se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Porque você tem a sua história, tem de onde você veio, para onde você vai, aquilo que você aprendeu, aquilo a que você dedicou horas, aquelas coisas que te fizeram sorrir, aquelas coisas que te fizeram chorar. Você é uma pessoa única e a sua voz é só você que vai poder comunicar. Então é isso que é a nossa função, descobrirmos o que ele quer conosco, ouvirmos isso e fazermos, pedirmos força para que ele nos ajude a cumprir com aquilo que ele mesmo desenhou em nossa alma. E é claro que eu quero saber, você já descobriu qual é a sua missão? Ou não, ainda falta um pouquinho para você estar consciente daquilo que Deus quer que você faça. Deixa aqui nos comentários para ampliarmos o diálogo e conversarmos sobre isso depois. Eu acho que é bem importante esse tipo de reflexão e é melhor ainda quando nós podemos fazê-la em conjunto. Eu posso dizer que sei aquilo que Deus quer que eu faça. Eu me sinto naturalmente professora. Estou aqui explicando a Bíblia para você de uma forma mais profunda e contextualizada que com os nossos dias. E eu sei que se não nos dedicarmos a estudar isso com insistência, fica bem difícil compreendermos o que é que aquelas coisas antigas querem nos dizer ainda nos dias de hoje. Eu também ensino música, eu dou aulas de canto. Então é mais uma forma de ensino que a vida trouxe para mim. E nessas aulas a gente não aprende só música, mas acontecem realmente muitas transformações. Se eu fosse você, eu conferia isso. Entre em contato para conversarmos sobre a sua voz. Outra coisa também é que eu canto. Além de ensinar, eu canto. E quando nós cantamos, nós ensinamos para o nosso público que a beleza, que a arte são muito importantes, que elas entram na nossa vida quando nós não conseguimos mais expressar aquilo que está na nossa alma através das palavras. Então a arte é indispensável. Se você não faz nenhum tipo de arte, recomendo, tem que começar a fazer. Então, que nós possamos glorificar a Deus através das nossas vidas, sabendo aquilo que Ele quer que façamos, aquilo que Ele já deixou escrito em nossa alma. Precisamos refletir muito sobre esses assuntos, porque é imperdoável nós não sabermos, uma vez que Ele está ali aberto
a responder tudo o que nós perguntarmos a Ele. E uma forma de começarmos esse processo reflexivo, de como entrarmos em contato com Deus, como conversarmos com Ele, o que é que Ele quer dizer através daquilo que está escrito na palavra, é maratonando este doce canal que eu quero acreditar que você já esteja inscrito. E aproveita para deixar o seu like neste vídeo e compartilhar esta mensagem com as pessoas que você ama. Nós nos vemos então na próxima página.